Neste vídeo, vamos resolver o exercício 1 e o exercício 2 da aula 98 do terceiro ano do ensino médio. Número 1 diz o seguinte: qual a área lateral do prisma triangular regular cuja aresta da base mede 5 e a altura mede 10? Então, quando nós calculamos área lateral, nós estamos somente excluindo as bases, a área das bases. Então, essas bases aqui, ó, elas não contam. Mas essas três faces laterais, elas contam para a nossa área lateral. Certo? Pois bem. Agora, qual outra coisa importante que nós devemos ver quando nós trabalhamos com área lateral? É que figura que se forma nas suas faces laterais. E nós vamos verificar aqui que nós vamos ter três faces que na verdade são o quê? São retângulos, tá? Então são faces retangulares. O que é um prisma triangular regular? Significa que a base é um triângulo regular. O que é um triângulo regular? É um triângulo que possui todas as medidas exatamente iguais. Então, aqui mede 5, aqui mede 5 e aqui também mede 5. Ou seja, é um triângulo equilátero. Tá? Muito bem. Se é um triângulo equilátero, significa que todas as faces laterais têm a mesma medida. É a mesma figura. Que nós já verificamos que são o quê? São retângulos. Tá? Como é que a gente acha a área de um retângulo? É só fazer, então, achar a área da face 1. Como é um retângulo, 5 vezes 10, o resultado é quanto? É 50. 50 o quê? Centímetros quadrados. Como todas as outras duas faces têm o mesmo formato que essa face lateral, basta fazer o quê? Multiplicar esse valor por 3. Multiplicando esse valor por 3, nós chegamos a 150 centímetros quadrados. Ou seja, a área lateral desse prisma triangular regular é exatamente 150 centímetros quadrados. No exercício número 2 diz o seguinte: um prisma triangular regular tem a aresta da base igual à altura. Calcule a área total do sólido, sabendo que a área lateral de uma das faces é 10 metros quadrados. Então, primeiro vamos compreender. Prisma triangular regular significa que as bases são triângulos equiláteros, ou seja, triângulos que possuem os lados de mesma medida. Ok? Muito bem. Agora outra informação. Ele está dizendo o seguinte, que esta aresta da base é igual à altura. Então vamos pensar o seguinte: se esse lado mede A, todos os lados da base medem A. E se a aresta da base é igual à altura, então a altura também mede A. Tudo mede A, tudo tem a mesma medida. Certo? Agora ele está dando outra informação. Ele diz que a área lateral de uma das faces, ou seja, esta face aqui, ó, ela tem 10 metros quadrados. Só que eu quero que vocês vejam comigo. Olha aqui o que acontece. Esta face lateral, por ter o mesmo comprimento e a mesma altura, ela é um quadrado, certo? Então, essa área lateral de uma das faces, na verdade, é a área de um quadrado. O que eu vou precisar? O que eu vou precisar para saber a área total?
eu preciso somar a área das duas bases mais a área lateral desse sólido, tá? Mas para isso eu preciso descobrir o valor de A. Eu preciso saber quanto vale o A. Para isso eu vou utilizar a área do quadrado, porque a área da face, de uma das faces, é 10 metros. Como é que eu faço para descobrir a área do quadrado? Então vamos lá. Área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, é L ao quadrado. Então esta área, que eu sei que mede quanto? Eu sei que mede 10, é igual ao A elevado ao quadrado. Então este A vale raiz quadrada de 10 metros. Este é o valor de A. Esse é o valor da aresta. Certo? Por que é que isso vai ser importante? O que é área total? Gente, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. E nós sabemos que as bases são o quê? As bases são triângulos equiláteros, tá? Então, vou ter que descobrir aqui qual é a área da base. A área da base, como é um triângulo equilátero, é L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa é a fórmula para descobrir a área de um triângulo equilátero. Certo? Pois bem, então vamos descobrir a área dessa base. Vejamos, a área vai ser igual. Qual é a medida do lado? A medida do lado é o A. Então, é raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre o 4. Então, esta área vai ser igual. Quanto é raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado? São operações inversas, elas se anulam. A raiz quadrada elevado ao quadrado sobra somente o que está dentro do... sobra só o radicando, ou seja, o 10. Raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado é o próprio 10, vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Aqui eu posso simplificar, né? Eu posso simplificar o 10 com o 4. Então, eu simplifico aqui, ó. Na verdade, eu vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Então, esta área vai ser igual a 5 raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos substituir agora, já que eu descobri a área da base. Vou colocar o AB aqui para representar a área da base. Então, esta é a área do triângulo equilátero. Vamos lá? Então, a área total vai ser igual. Qual é a área lateral? Percebam, gente, se a área de uma face é 10 metros quadrados, tem 3 faces. Então, são exatamente quanto? Exatamente 30 metros quadrados, mais 2 vezes a área da base. A área da base é 5 raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, quero que vocês percebam aqui comigo, ó. Tem um 2 no numerador e um 2 no denominador. Como eles estão se multiplicando, eu posso simplificar isso aqui. Tá? O que é que sobra?
a área total vai ser igual a 30 mais 5 raiz quadrada de 3. Aqui eu não posso juntar esses valores. No entanto, eu vou usar um processo da fatoração em que eu vou deixar um termo em evidência, um fator em evidência, o fator comum. Perceba. O que é escrever 30? Não é a mesma coisa que escrever 6 vezes o 5? Mais. O que é 5? Não é a mesma coisa que escrever 1 vezes o 5? Raiz quadrada de 3? Por que eu fiz isso? Porque eu vou perceber que existe um fator que é comum. Esse fator comum eu vou colocar em evidência. Então, eu vou colocar o 5 aqui e vou abrir parênteses. Perceba, aqui vai sobrar o 6, mais, aqui sobra 1 vezes raiz de 3, ou simplesmente raiz de 3, centímetros quadrados, ou é metros quadrados? Deixa eu ver, metros quadrados. Então, esse é o valor da área total, metros quadrados. Agora sim, consegui determinar aqui qual é o valor da área deste sólido. Vamos verificar, ó. Como eu coloquei em ordem invertida ali, mas a resposta é a 5, abre parênteses, raiz quadrada de 3 mais 6. Justamente aquele valor que eu encontrei ali embaixo. Letra